Oi, sou eu de novo. Bem-vindos mais uma vez a esse canal, cujo intuito é sempre trazer um pouquinho da palavra de Deus aqui para vocês, onde o intuito sempre é compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração, trazer histórias. Inclusive, vai sair até o final desse mês, vocês podem me cobrar primeira história, primeiro podcast, por assim se dizer, aqui do canal. Uma conhecida minha, uma colega minha, foi convidada para vir e ela vai contar um pouquinho do testemunho dela. Um pouco, tem muitas partes, mas ela vai contar e foi incrível. Foi incrível. Nath, se estiver vendo esse vídeo, muito obrigada pela sua presença neste canal. Então, gente, eu tava aqui pensando e refletindo. Deus estava me incomodando com algumas coisas e eu estava pensando se eu vinha aqui, se eu trazia isso pra vocês, se eu não trazia. Tentei enquadrar aqui o telefone de um jeito que desse, né, pra falar com vocês. E aí o telefone já não tava ficando do jeito que eu queria. Primeiro que eu já fui pegar um outro tripé que meu marido usou no trabalho. Aí eu não consegui mexer nele. E aí depois eu vim pegar esse meu tripézinho que é velho, muito velho. E não tava conseguindo enquadrar. Por fim eu já tava sem paciência, eu já tava desistindo já. E aí eu fiquei, pai, o que tu quer de mim? Quer que eu fale alguma coisa? Ah, só não quer que eu fale nada. Mas essa semana eu tive uma série de sonhos. E tava conversando com uma colega minha. E eu me senti de trazer aqui pra vocês um pouquinho disso. Não dos sonhos, mas do pouquinho do que tem acontecido durante essa semana, do que Deus tem ministrado ao meu coração. E Deus me trouxe ao meu coração Levítico 6. Vou pegar a Bíblia, já volto, porque a pessoa esqueceu de pegar a Bíblia. A Bíblia só fica aqui na mesa. Mas eu venho gravar e eu esqueci. Já volto. Voltei. Então, eu acordei esses dias com uma música na minha cabeça, não sei se vocês vão conhecer, mas é o fogo arderá. E tem uma palavra, tem um trecho, né, que fala: fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e nunca se apagará. E aí, misteriosamente, cheguei na Bíblia e abri a Bíblia assim. O que eu vou estudar hoje, o que eu vou ler hoje? E abri exatamente em Levítico 6. Voltei a ler Levíticos sobre as leis e os mandamentos e algumas coisas. E tem uma parte aqui, exatamente, que fala sobre o holocausto, que Deus dá ordem a Moisés e Arão. E aí eu lendo, chego na parte do versículo 9. O holocausto será queimado sobre o altar, e toda noite pela manhã o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará as cinzas. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, porá junto ao altar. Depois despirará a veste e vestirá outra vez, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá uma ordem o holocausto. Sobre ele queimará gorduras e as ofertas pacíficas. Mas eu vou voltar novamente. Contexto sobre a lei do holocausto e sacrifício. Se você não conhece ainda, vá lá na Bíblia. Convite para vocês lerem um pouquinho sobre as leis do Senhor. E no verso 12, eu li um pouquinho antes para vocês entenderem o contexto, mas o verso 12 especificamente fala: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará.
que é a parte da música. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Peguem essa parte do meio. E aí eu conversando com a minha colega, eu fiquei, caraca, o que Deus quer falar comigo em relação a isso? O que Deus quer falar sobre mim? E aí eu pensando, e Deus trouxe ao meu coração justamente essa parte. O fogo não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. A cada manhã. Tem um versículo que fala que a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. E aí, nesse contexto, eu conversando com ela, Luanda, maravilhosa, gente. Um dia ela vai vir aqui dar testemunho dela. E a Luanda também falou isso, né? Porque nós estávamos na semana de intercessão, que eu sirvo na minha igreja local, no Ministério de Intercessão, e ela colocou Levítico 6 também, por um dos motivos da oração dessa semana. E não tem como ser coincidência, né? Jesus-cidência. E aí, eu, durante essa semana, pensei muito sobre a questão do fogo, de manter o fogo aceso. E eu me questiono muito com Deus, sobre várias coisas, principalmente questões de... Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo, há muitos anos, já passaram por certas coisas, e o fogo realmente, depois de um tempo, parece que apaga. E eu sei que muitas pessoas passaram por situações assim, não vem ao caso, mas eu sempre me questiono nisso, falo, Deus, sabe, eu não quero ser qualquer uma, sabe, eu não quero amar o Senhor e acontecer uma coisa, eu já, meu olho me emocionando, e eu não gosto de chorar, e eu me afastar do Senhor por decepção minha, porque no fundo eu sei que é muito difícil. Não é difícil servir a Deus, mas é muito difícil você se despir das suas coisas para servir a Deus. Deixar a nossa humanidade, o orgulho, para servir a Deus. Não é fácil. Mas nós entendemos que não é fácil porque nós também não entendemos que na palavra do Senhor diz que o jugo é suave, o fardo é leve, e Ele mandou nós levarmos sobre Ele. Não está dizendo que nós não vamos passar provações, nem dificuldades. Óbvio, perder alguém, um parente, um familiar, passar necessidade financeira, não ter o que comer em casa. Gente, eu sei, eu vim de uma realidade assim. Já passei necessidade em casa, nunca passei fome, porque sempre tive minha avó. Mas um dia eu vou trazer o testemunho do meu pai aqui. E hoje meus pais são as minhas referências de sacerdócio, de serviço mesmo. E eu lembro que eu sempre via meu pai muito entregue à obra do Senhor. E isso durante um tempo na minha cabeça, quando eu era mais nova, me fez muita confusão. A expressão portuguesa me fez confusão. Porque eu via meu pai servindo na igreja com tanto amor, com tanta dedicação. E eu via as coisas em casa e parecia que não estavam funcionando da mesma forma. E hoje eu entendo que cada pessoa tem o seu processo. E meu pai estava no processo de santificação dele. Hoje eu entendo também, né? Porque eu não sou... A minha personalidade é muito forte. A maioria das pessoas não acreditam porque meu rostinho é lindo e pleníssimo. Glória a Deus. Mas quem me conhece sabe que a minha personalidade é bem forte. Então, ser moldado todos os dias não é fácil. Eu nasci com um temperamento que pra mim não é justificativa, mas eu sou colérica e sou sanguínea ao mesmo tempo. Então, eu tenho um pouco de Pedro e Paulo. Aí, imagina, né? O fogo. Mas Deus tá me moldando. E aí, eu via muitas vezes muitas coisas acontecendo em casa, mas meu pai sempre esteve na igreja no tempo, servindo com muito amor, com muita dedicação. E isso na minha cabeça ficava, nossa, como assim?
Hoje, com a maturidade que eu tenho de crescer na igreja e lá no mundo, Deus me resgatar, falar, não, filha, o mundo não é pra você, você achou, você foi pra lá pra achar seu marido, e agora volta pra mim. E aí eu fico pensando, falei, cara, eu vejo meus pais mais de 30 anos, meu pai teve um tempo que ele ficou muito revoltado com a igreja, ele saiu um pouquinho, mas são 30 anos, e 30 anos, não, 30 anos não, eu tenho 30 anos, eu já cresci no berço evangélico, meus pais devem ter uns 35 anos de crentes. E sempre com esse amor, com esse fogo de servir. E eu fico constrangida no sentido de, caraca, cara, Deus, como é que fazemos isso para que o nosso fogo mantenha aceso, entende? E eu falo muito, eu sou muito questionadora com Deus, e eu converso com Deus e eu ensino a todo mundo, gente, conversa com Deus como se você estivesse conversando com seu amigo, porque ele é teu pai, mas ele é teu amigo. E eu faço muitas perguntas, muitos questionamentos com ele. E eu sempre me entrego muito no sentido de, pai, eu não quero ser vazia. E as minhas orações, eu sinto muito Deus me direcionando para... Eu não sei na plenitude quem Deus é. Na verdade, a gente não conhece nem 1% de Deus. Mas o que eu sei é que eu sou a imagem e semelhança dele, eu não sou igual a ele, porque a imagem e semelhança quer dizer que você é uma imagem semelhante a ele. Nós somos semelhantes ao Criador, mas nós não temos nem a capacidade que o Criador tem. Mas nós somos um pouco do reflexo daquilo que Deus é. E às vezes a gente não sabe a plenitude de Deus. E tudo bem, porque ninguém conhece a plenitude de Deus. Quem sou eu para falar da plenitude de Deus? Mas a gente não consegue ter a revelação do Pai, da nossa identidade. E muitas coisas acontecem, vão acontecendo e nós vamos esfriando, vamos desanimando, que é normal. E aí o questionamento vem, cara, o que eu faço para sentir mais fome, mais sede? E uma coisa que eu aprendi é que nós somos limitados. E eu sou super limitado. Tem coisas que eu penso assim, que eu vejo, nossa, eu poderia fazer e eu não faço. Porque eu acho que eu não consigo fazer. E a gente só consegue ter esse fogo aceso, permanecer nele, se nós pedirmos ajuda a ele. E o quanto é difícil você chegar nos pés dele e falar, pai, eu falo assim, né? Pai, paizinho, cara, eu não tô bem. Olha, eu acho que eu sou maluca. Olha, eu acho que isso é aquilo outro. Quão difícil quão difícil é para nós nos despirmos às vezes das nossas máscaras e entregar, deixar nos pés de Deus e falar, olha, eu sou assim. E uma coisa que eu quero falar com vocês, que Deus me ensinou desde quando eu voltei pra Ele, eu nem na igreja estava congregando, tá? Vá lá, pede perdão. E o quê? Perdão. Você não fez nada. Deus me moldando. Vai lá pedir perdão. E aí eu mandei mensagem pedindo perdão pra um monte de gente. E aí depois Deus vem trazendo a minha mente, o Espírito Santo vem trazendo na minha mente coisas que eu achava que é legal e não era legal. E aí eu fui confessando. Pai, eu sou mentirosa. Pai, sou intrigueira. Pai, sou arrogante. Sou orgulhosa. Sou egocêntrica. Tô dando aqui vários exemplos, tá? Porque às vezes nós não temos essa coragem de assumir para Deus que nós somos.
falamos assim: ai, Pai, perdoa meus pecados. Que pecados? Dá nome aos pecados. Quem me ensinou isso foi Deus, não foi nem ninguém na igreja, tá? Dá nome aos pecados. Que pecados? Ai, eu sou egocêntrica. Pai, eu sou arrogante. É isso aí, você é arrogante. Pai, eu sou fofoqueira. Não é o meu caso, que eu não gosto de fofoca. Nem TV eu assisto. Mais um exemplo. Pai, eu sou fofoqueira. Eu gosto de saber da vida dos outros. Pai, eu sou intrigueira. Gosto de causar uma intriga, gosto de uma confusão. Uma coisa que eu sou e eu admito. Eu não sou. Uma coisa que eu era. Nunca fui barraqueira, tá? Não sou desse naipe. Mas minha personalidade é, se eu entrar numa briga, eu não saio de uma briga. Eu não tô falando nem de luta. Eu sou uma pessoa que gosta de argumentar. Não sei se vocês perceberam, né? Então, se vier alguma coisa contra mim na questão de argumento, eu não saía. E aí eu vou falar: pai, sou brigona. Sou brigona mesmo. Pai, sou reclamona. Nossa, quanta gente é reclamona. Pai, sou reclamona. Olha, eu sou reclamona. Eu reclamo por tudo e reclamo por nada. Eu sou ingrata. As pessoas não falam, não, que são ingratas. Pai, eu sou ingrata. Eu sou ingrata. Sou ingrata mesmo. Olha, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho um teto, mas eu não sou feliz, porque eu sou ingrata. Espírito de ingratidão. E aí, assim, ó, você vai se desmontando na frente de Deus. Vai se desmontando. Impossível Deus não te tratar. E aí volta para aquilo que eu tava lendo. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, diariamente, dia após dia. O sacerdote, nós somos hoje, né, o templo do Senhor. Quem tem que fazer essa limpeza? Quem tem que tirar as cinzas? Quem tem que colocar as cinzas para queimar os seus pecados? Vai lá, entrega nos pés de Deus. Teus pecados, vai queimar tudinho. No dia seguinte, ele vai trocar suas vestes. Mas nós estamos tão acostumados com... tudo bem. Tô 50 anos na igreja. Gente, me perdoa, irmãos. Olha, que Deus não fala comigo suave. 50 anos de igreja, 30 anos de crente, e a pessoa não tem uma mudança, cara. Cara, não entra na minha cabeça. Tu tá fazendo o quê? Na igreja, esquentando o banco? Pelo amor de Deus. Se não tem um before Cristo e um after Cristo, não existe. Nós temos que ter um antes de Jesus, depois de Jesus. Quando veio, ele dividiu o calendário. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nós, convertidos, que aceitamos Jesus, eu tô falando só quem é crente aqui, não vamos ter um antes de Cristo, um depois de Cristo. Não tô falando que a gente não vai cair no pecado, não tô falando que você não vai mentir. Não deve, né? Mas a carne, eu luto diariamente contra várias coisas. Mas você tem que entender que o evangelho é mudança. O evangelho é renúncia. Sabe, o evangelho não é oba-oba. E aí eu fico revoltada com pessoas que normalizam tudo dentro do cristianismo, tudo dentro do evangelho, que não quer carregar sua cruz, que não quer mudar, que não quer seguir adiante, que não tem a cara de pau de chegar para Deus e falar: Deus, olha, não sei o que fazer. Cara, eu duvido, o pai que eu conheço, eu duvido você chegar nos pés dele e falar: não sei o que fazer. Pai, olha, eu não tô com vontade de ler a Bíblia. Não tô com vontade de orar. Me ajuda. Eu acho que Deus não vai ajudar, cara. Deus foi humano. Ele veio em carne, ele foi Jesus. Sabe, mas a gente não tem essa noção de pedir ajuda porque nós somos orgulhosos. A gente às vezes não tem nem revelação. O entendimento de que a gente precisa de ajuda porque não consigo fazer certas coisas como se fossem normais. E não são normais. Não é normal você ser um sacerdote, você ser alguém que conhece Cristo. Eu sei que todo mundo passa suas fases.
Mas não é normal você não sentir prazer em ler a palavra do Senhor, não é normal você não se arrepender diariamente. Não é normal você olhar para uma pessoa e a pessoa te fazer um mal, e você fazer o mal e depois você não sentir culpa. Cara, não é normal, o Espírito Santo não tá com você, me perdoa, ai, você é cancelada. Normal. Não é normal. Não é normal eu fazer alguma coisa errada por diversas vezes e no trabalho. Eu tenho que segurar minha língua. Eu dar uma resposta, fazer alguma coisa e o Espírito Santo me incomodar. Eu falar, ai, perdoa. Eu com meu marido, direto. Cara, não é normal. Quando nós somos templos do Espírito Santo, nós começamos a seguir o que esse livro aqui diz, a gente começa a entrar em crise. Ou eu sou doida, ou eu não sei. Porque você começa a entrar em crise. Gente, é impossível você ler isso daqui e você continuar o mesmo. O Espírito Santo não te incomodar de você entrar em crise e você começar a chorar, sentindo um lixo de ser humano. E ó, e novamente, já começa até a me emocionar, né? É impossível. E tudo bem, se hoje você tá nessa condição, no final eu vou fazer uma oração por você. E o que eu quero falar pra vocês agora, afinal, gente, por mais difícil, por mais frio que você esteja, comece a buscar Deus de qualquer jeito, teu jeito, sentada numa cadeira, deitada, do jeito que você quiser. Ah, eu não tenho forças pra orar, é normal, tem dia que eu não tenho forças pra orar, eu oro sentada, eu oro deitada. Foi madrugada, foi uma madrugada de luta. Eu não tinha força, não consegui levantar. Fiquei deitada orando. 2 horas da manhã. Orando. Eu não sou aqui, santo, não vou falar pra vocês, porque não consigo ler a Bíblia todo dia. Eu não leio a Bíblia todo dia. Se eu falar que eu tô lendo perante Deus, eu tô mentindo. Voltei no propósito agora com meu marido de 21 dias, tô todos os dias lendo. Mas orar eu oro todos os dias. Todos os dias. Orar eu oro. Eu sei que é difícil. Eu sei porque às vezes tem palavras que nós não entendemos. Tem contexto que a gente não entende. E o que nós temos que fazer já que eu não entendo? Pai, me ajuda. Não entendo o que o Senhor tá falando. Essa Bíblia aqui, essas palavras, não sei o que é. Minha compreensão é limitada. Aí o que você tem que fazer? Você tem que assumir e falar pra Deus, não, eu não entendo. Não entendo. Não tô entendendo nada. Começa a orar a Deus. Pai, eu não entendo, não sei. Sabe, a Bíblia não entra na minha cabeça. Não consigo orar. Me ensina a orar, me dá as palavras para eu orar. Deus é misericordioso. Deus criou o mundo e o universo, Ele criou você. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das minhas limitações, que não são poucas. Ele sabe o que colocou em cada um. Só que eu acho que nós temos que ter coragem, ousadia e humildade para chegar diante dele e falar, não sei, não entendo. Olha, eu só faço coisa errada. Olha, eu minto o tempo todo, não consigo parar de mentir. Nossa, pai, tô preso num pecado ali sexual que não sei, tô viciado numa pornografia, ou fumar, ou fazer outras coisas. Mas eu não quero. Não quero. Tendo ciência que você vai voltar. Tem gente que larga de vez. Mas tem gente que volta sempre até conseguir permanecer. Porque é um processo e tá tudo bem. Deus não julga todas as vezes que você cai. Ele olha com um olhar de misericórdia. Davi caiu e pecou várias vezes. Mas foi um segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia. Porque ele jogava nos pés do Senhor. Começa a ler Salmos, gente. Estou lendo Salmo 139. Lê Salmos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal, alguma decisão mal. E guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim. E tem todo lá o contexto. Vou começar a orar a Deus, a pedir a ajuda do Espírito Santo para as nossas fragilidades, para aquilo que a gente não consegue fazer porque nós somos humanos limitados, porque a nossa natureza caída, graças a Adão, nós somos fracos, nós somos pecadores.
E é isso. E o que a gente tem que fazer? Lutar contra a nossa carne, dia após dia. O que nós temos que fazer? O sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Às vezes não é todo mundo que consegue fazer de manhã. Tudo bem, à noite, de tarde, no momento que você conseguir. Tem gente que não consegue fazer devocional. Eu, por exemplo, eu não sou do devocional, gente. Eu sou do eu e Deus no sentido de calma, tá? Eu devo, perdoa. Deixa os meus pastores ouvirem isso. Tem gente que gosta de um devocional para ser direcionado, aquilo que vai ler, aquilo que vai... Eu nunca fiz devocional. O meu devocional, que não é devocional, eu oro de manhã, os motivos de oração. Às vezes eu tô fazendo nada em casa e começa a me dar uma vontade de orar, eu vou ajoelho e oro. E aí vem um versículo, vou lá e leio. É assim, essa é a minha rotina. Mas tem gente que precisa de uma rotina mais disciplinada para conseguir ler todo dia ou orar todo dia. E tá tudo bem, cada pessoa age de um jeito. Cada pessoa tem uma forma. Mas nós não podemos deixar que o fogo se apague. E se você percebeu que o seu fogo já apagou, você coloca nos pés de Deus e fala: Pai, tenho 20, 10 anos, 5 anos de igreja e não sei se eu te amo mesmo como eu amava. Eu não sei se eu tenho a revelação do Senhor. Eu não sei se eu fui curada. Nossa, gente, olha, tantas coisas aqui que eu poderia falar. Eu não sei se eu já fui curada nisso. Eu não sei se eu já confessei meu pecado nisso. Peça ajuda. O Espírito Santo tá aqui. Ele vai nos direcionando. Isso é um fato. E eu tenho vários testemunhos sobre isso. Quem sabe um dia eu trago aqui pra vocês. Mas eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês se manterem firmes. E agora eu vou fazer uma oração, né? Porque intercessora, tudo é oração. Pai, obrigado por cada vida que está aqui, que veio através desse vídeo. Obrigada pela sua graça e misericórdia. Obrigada pelo seu amor constrangedor. Obrigada porque você veio como eu, nessa natureza miserável, frágil, pobre, pequena. Deus do universo se fez humano, pequenino, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Ti através de Jesus. Pai, graças eu te dou pelo seu infinito amor e misericórdia, porque eu não mereço e ninguém que está aqui merece, mas o Senhor escolheu vir e nos dar o livre acesso ao Pai. Obrigada, Jesus. Nesse momento eu oro por cada pessoa que viu esse vídeo. Eu oro para que essas palavras perfurem o íntimo deles de uma forma que eles não conseguem entender. Não vão conseguir entender. Não sou eu, não é Edilene falando. Que eu seja somente o instrumento que o Senhor quer usar para falar a pessoas que estão desanimadas, a pessoas que estão frias, perdidas, as pessoas que estão confusas, que não têm revelação do Senhor, que não sabem que elas precisam se despir de toda essa carcaça, de toda essa fantasia, de toda essa máscara que as separam de Ti. Que elas entendam que é necessário confessar pecados, dar nome aos pecados, identificar o que eles são e como eles têm separado de Ti, Pai.
Eu oro para que olhos sejam abertos. Eu oro para que ouvidos sejam abertos. Eu oro para que a palavra do Senhor, que é a espada mais cortante, perfura juntas e medula, divide a alma e espírito, fure o mais íntimo de cada pessoa, quebrante-os. Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, convence-os de que o Senhor é amor, de que o Senhor é amor, mas é justiça, mas é a justiça, porque o Senhor é juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é fogo consumidor, mas o Senhor é o amor, o Verbo que nos fez a imagem e semelhança do Senhor. Pai, eu oro para que quem ainda não teve o encontro e a revelação do Senhor, no nome de Jesus, ela possa ver esse vídeo agora, possa se sentir tocada, que ela possa se sentir tocada e queira entregar a vida dela para o Senhor, confessando o Senhor como o único, suficiente Salvador, assim como o Senhor usou uma ministração no YouTube para me alcançar. E eu confessei o Senhor como meu único, suficiente Salvador. E naquele dia eu voltei para o Senhor. Que esse vídeo possa alcançar vidas, pessoas e famílias. Pessoas que ainda não reconheceram que o Senhor é Senhor, o suficiente Salvador das nossas vidas. Eu declaro olhos abertos, ouvidos abertos neste lugar. Eu declaro que esse vídeo alcançará pessoas que desmascarará e tirará a cortina do engano, da cegueira espiritual. No nome de Jesus, eu declaro que os olhos serão abertos, ouvidos serão abertos, e que essas pessoas sentirão mais fome, sede do Senhor, e principalmente buscarão o reino do Senhor em primeiro lugar. Que na palavra do Senhor, o motivo desse canal é justamente isso, buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Eu agradeço por todas essas vidas, por todas essas pessoas, nem que seja uma. Eu sei que vai ter festa no céu. Eu sei. Obrigada, Pai. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Aqueles que estão fracos serão fortalecidos. Aqueles que não têm revelação do Senhor terão revelação do Senhor. Aqueles que têm fome serão saciados. Aqueles que têm sede serão saciados. Aqueles que ainda não te conhecem te conhecerão. No nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Não gosto de chorar, mas toda vez que eu tô na presença do Pai, é inevitável. Eu sempre choro. Gente, Deus ama a vida de vocês. De verdade, Ele ama. E é da vontade dele que todos sejam resgatados. E eu declaro na vida de vocês muito discernimento, sabedoria do Pai, revelação de quem Ele é. Que Deus permaneça na vida de vocês, continuem firme, no nome de Jesus. E é isso. Obrigada por ter ficado até o final. Se esse vídeo te edificou, compartilhe. Faça o que vocês quiserem. Deus abençoe vocês.